Oi gente, tudo bem? O Dia dos Namorados tá chegando aí daqui a pouco. Então hoje eu tô aqui pra dar conselho pra vocês. São 7 dicas. 7 dicas. 7 dicas pra gente fazer antes de começar a namorar, antes de aparecer alguém. É mesmo? Então hoje eu vim dar esses conselhos pra vocês, que é baseado nesse livro aqui, que eu já falei aqui no canal sobre ele e também já falei lá no blog, tem resenha dele aqui no blog, que eu vou deixar aqui no box de informações, que é antes de começar o namoro, 7 coisas que você precisa saber antes de se comprometer. Eu decidi fazer esse vídeo antes quase que não sai. Eu decidi fazer esse vídeo antes dos dias namorados, justamente porque tem pessoas que são solteiras e estão meio carentes, tipo, nossa, vou passar de namorado sozinho, não, que... Então, hoje eu tô aqui pra dar um conselho e pedir pra você acalma esse facho, mulher. Se prepara pra tu conhecer o teu varão, né? E hoje eu vim dar um conselho pra você. Então, o primeiro conselho, a primeira dica, a primeira coisa que eles falam aqui no livro que você tem que fazer é você ter uma autoanálise. Você mesmo se pensar, tipo, se pensar foi ótimo, né, Fred? Maravilhoso, se pensar. Você mesmo pensar, tipo, por que eu quero namorar? É aquela versão, você namorar com um propósito. Por que você quer namorar? Você é preparado pra isso? Será que eu tô realmente preparada pra me comprometer com alguém? Será que eu tenho idade pra isso? Será que eu tô preparada pra isso? Então você tem que ter uma análise na sua vida se você realmente tá bom, tá bem pra isso ou não. Se você tá numa fase boa da sua vida pra isso ou não. Claro que a gente não pode cometer aquela autossabotagem, que é um termo psicológico que a minha amiga disse pra mim, inclusive, que a gente não pode cometer autossabotagem em relação ao amor. A gente não pode negar, tipo, apareceu alguém interessante, você tá aí disponível, maravilhoso, também você se interessa pela pessoa, e você simplesmente negar aquilo, senão meu coração tá fechado, eu não vou abrir meu espaço, eu não vou abrir o meu coração pra ninguém, e aí você se fecha e perde de conhecer uma pessoa interessante. Não estou falando sobre isso, estou falando da questão de, como é que se fala, não sei jeito de falar isso, psicologicamente preparado pra isso, sabe? Vamos dizer assim, se você tá maduro o suficiente pra começar um relacionamento, por que você tá namorando? Qual o sentido de você namorar? Você tá namorando pra casar? Você tá namorando pra se divertir? Você tá namorando pra ser popular? Então faça uma análise na sua vida sobre isso. O segundo conselho é cuide do seu santuário, tanto o santuário interior quanto o exterior. Eu vou começar falando do exterior porque o exterior é aqui, não é verdade? É a nossa cara, o nosso corpinho, os nossos dentes limpinhos, nosso cabelo arrumado, as meninas, uma maquiagem não tão forte, uma roupinha comportada, sabe? Então assim, eu tô falando em relação às meninas cristãs, né? Não sei se você tá assistindo esse vídeo, se você é cristã, não sei, não conhece sua vida, mas a maioria das leitoras que me assistem aqui são meninas cristãs. Então, meninas, vocês estão cuidando do seu santuário, vocês estão se arrumando, indo pra igreja arrumadinha, vocês estão dando cheirosinhas, estão arrumando cabelo, estão fazendo maquiagemzinha, estão fazendo isso. Então, é se cuidar. Não adianta você querer procurar alguém se você não se cuida, não é mesmo? Então, meninos são a mesma coisa, passa um perfume, sabe? Eu já conheci rapazes que tem um perfume tão cheiroso que ficou grudado na minha roupa quando eu fui abraçar assim, e eu fiquei tipo, nossa, que perfume cheiroso. E marca, gente, marca, realmente marca. Quando você sente o cheiro de um perfume daquela pessoa, marca. Então, só um conselho pra vocês, tá? Passem um perfuminho, desodorantezinho no corpite pra fazer bonito. E o santuário interior é a questão da vida espiritual, de você, o que tá acontecendo de você. Se você é daquelas pessoas, tipo, maníacas, sabe? Tipo, ai meu Deus, eu só choro por tudo, eu só encontro problema em tudo. Então eu acho que não tá na hora de você namorar não, tá? Não tá na hora, você tem que estar bem, você tem que estar bem consigo mesmo, você tem que ter um amor próprio muito grande pra depois você querer passar esse amor, vamos dizer assim, dar esse amor pra alguém. A questão que eu falo de espiritual é a questão de se cuidar mesmo espiritualmente, falando, você lê a palavra, lê a Bíblia, você temer a Deus acima de qualquer coisa, você amar a Deus acima de qualquer coisa antes de amar outra pessoa. Porque eu acho que isso é muito importante. Não adianta você querer namorar com outra pessoa e você não orar. Como é que você vai ter uma direção de Deus pro teu relacionamento se você não ora, se você não se comunica com Deus? Então, isso é muito importante. É raro também encontrar jovens cristãos, muito raro encontrar jovens cristãos que são realmente temente a Deus, que são realmente cristãos,
mas também não é impossível, com certeza você encontra. Então, o meu conselho pra você é se aprofunde na Bíblia, sabe? Se aprofunde na palavra de Deus, ame ao Senhor, faça a obra dele, não para conquistar outra pessoa, mas sim porque sua alma precisa. É sua obrigação fazer isso, para que você futuramente tenha uma vida, futuramente agora, sabe? Você tenha uma vida certinha, tanto diante de Deus como no teu relacionamento também, porque eles dizem assim, mas não tem nada a ver, relacionamento com Deus, não sei o que, eu já ouvi gente falando isso. E tem muito a ver, é a principal coisa, sabe? Não adianta você querer ter uma pessoa cristã, uma pessoa que ora, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de família, se você não é. Então, é uma coisa, né, pesada, mas é muito interessante, tem que ser bem pensado nisso. E o terceiro conselho é, namoro não é casamento. Tem muita gente, quando eu li essa parte do livro, eu fiquei, caramba, essa parte é muito boa. Porque tem gente que tá achando que só porque tá namorando, não tá comprometido, tá usando uma aliança, tipo, eu sou casada com aquela pessoa, devo tudo àquela pessoa. Não, não é assim. Aqui no livro ela fala, né, a Hayley fala que as meninas, por exemplo, antes de sair com as amigas, algumas meninas antes de sair com as amigas, elas vão e dizem ao namorado, olha, eu vou sair com fulano, você deixa? Ele não é seu marido, ele é seu namorado. Você tem que se impor, sabe? A mulher tem que se impor, tem que dizer assim, você é só meu namorado, você não é meu marido. Então você tem que saber a diferença das duas coisas. Você não pode envolver, como por exemplo, envolver demais a família em um relacionamento quando é só você e seu namorado. Você tá conhecendo, o namoro é conhecer a família, ok, mas saber quem ele é, de onde ele veio e só é conhecer a família, conhecer ele, o que ele tem em comum com você, o jeito, etc. E casamento é muito mais profundo, sabe? Eu acho muito errado quando a pessoa fala assim, olha lá, já aconteceu isso comigo, olha lá, veio tua sogra, não sei o que, olha, não é minha sogra não, não é minha sogra não, porque fulano é só namorado, não é meu marido. As duas coisas, porque não é namoro, não é casamento, é um conhecimento. Um casamento, você sim é sujeito ao seu marido, a mulher não é sujeita ao seu marido, a dizer, olha, não vou acontecer isso, olha, não vou fazer isso, entendeu? E namoro não, namoro é mais um conhecer, não pode te obrigar a fazer uma coisa. Ah, você vai ter que me dar a senha do seu Facebook. Não cai nessa, amiga. Não cai nessa cilada, entendeu? Senão assim, eu vou ter que fazer uma conta junta no Facebook. Não, não faz não. Você tem as suas coisas, eles têm a dele. Agora, se caso você tá devendo alguma coisa, aí é com vocês dois, entendeu? Então tem que ter um certo cuidado em relação a essa questão de juntar namoro com casamento, porque são duas coisas totalmente diferentes. Quarto conselho, tenha vida própria. A questão que ela fala que em ter vida própria é justamente isso, você tá tão grudado, a pessoa tá tão grudada com a outra no namoro que fica totalmente insuportável. Ou então assim, quando a pessoa se gosta demais, assim, quando o casal se ama demais. Por exemplo, vamos dizer assim, que seja segunda-feira e ele foi pra casa dela, ok? Tá lá namorando, tá conversando aqui o nosso todo. E aí, depois ele vai pra casa, pega o telefone, vai dormir 3 horas da manhã conversando no telefone, ok. Aí quando é no outro dia de manhã, bom dia, ou seja, já não tem mais um tempo dela sozinha e ele sozinho. Então vira uma coisa tão junta que ele não consegue mais viver separados. Então isso falta um pouco de ter vida própria, sabe? Você saber, você resolver se tornar sozinho, você ter o seu momento sozinho. Por exemplo, você vai pra uma festa de família e você, claro que festa de família você pode levar o namorado, não tem problema nenhum nisso, mas por exemplo, você acaba apresentando tanto a família, porque a família se junta, gostando tanto dele, da pessoa, da menina, não sei, que você, quando acaba acontecendo uma coisa no relacionamento, não só você acaba, mas com a família toda acaba o relacionamento com aquela pessoa. Tenha sua vida própria, saiba distinguir, sabe, ter diferenças entre as coisas, sabe, fazer diferença nas coisas, pra não dar uma confusão na cabeça e sair chateando, decepcionando outras pessoas, a não ser você e a outra pessoa, não é mesmo? Quinto, as bandeiras vermelhas têm essa cor por uma razão. Não precisa nem falar muito, né? Existe
se o farol vermelho, o farol amarelo, o farol verde. Então vocês já estão ligados sobre isso. Se você tem que conhecer o seu corpo, você tem que saber que o seu corpo pedir controle ao Espírito Santo para controlar o seu corpo, se caso você tenha essa mente tão carnal que vai ultrapassando o sinal vermelho. Então tem um momento que você tem que parar, que você tem que chega, não vou fazer isso, não quero fazer isso, você tem que estar consciente disso. Então por isso que volta na questão do santuário. Que você tem que ter um santuário, você tem que ter intimidade com Deus para justamente não passar do sinal vermelho. Entendeu? Uma dessas questões da bandeira vermelha que ela fala no livro é que você, se você está percebendo que tanto o seu namorado ou como o seu namorado, como o futuro namorado ou futuro namorada tá querendo ultrapassar essa bandeira vermelha, você tem que dar um basta nisso, você tem que dizer não, chega, porque isso vai acabar sendo uma coisa abusiva, uma coisa controladora que Deus e o Espírito Santo não gostam, não vão se sentir bem em ver isso. Então, o sexo no casamento é uma coisa abençoada por Deus, porque é de Deus, está na Bíblia em relação a isso, mas a questão do sexo fora do casamento e esse abuso antes fora do casamento não é uma coisa divina, não é uma coisa de Deus, então você tem que dar um basta nisso. Então, por que tem tanta gente escolhendo esperar? Porque isso é uma intimidade que só o casal tem que ter. Então acaba muitos casais se divorciando depois que casam. Por quê? Porque já aquela intimidade que ia ter no casamento, eles já tiveram antes de casar. Entende? Então é uma coisa assim que tem que ser controlada, claro. Mas principalmente para aquelas pessoas que têm Deus no coração, que tem Jesus no coração, que tem o Espírito Santo no coração, não se pode deixar acontecer. Porque isso vai entristecendo a Deus, isso não agrada a Deus e acaba aquela bênção que Deus tinha para dar no relacionamento da pessoa, acaba sendo um pouco, sabe, deixando Deus um pouco chateado em relação àquilo, aquele casal que Deus poderia abençoar tanto e ele muda um pouco a situação desse casal. Então, o conselho pra você é que se você tá percebendo ou que se futuramente caso venha acontecer isso com você, do teu parceiro, do teu namorado, da tua namorada querer ultrapassar esse farol vermelho, então, opa, não é por aí, não é assim que Deus fala, não é assim que Deus se agrada, Deus não se agrada disso. Então, se imponha e tome atitude, porque se você deixar acontecer, vai entristecer o Espírito Santo e aí não vai dar certo. E o sexto conselho que eles dão aqui no livro é aceite a rejeição. É muito complicado essa questão, porque existem pessoas que terminam, que aceitam o término do namoro de várias formas. E você tem que estar preparado tanto pro sim como pro não. Como, por exemplo, se você vai convidar a fulana pra sair, ou você vai convidar a fulana pra tomar um sorvete ou ir pro cinema assistir algum filme que vai estrear. Então você tem que estar preparado tanto pro sim como pro não, pra você não criar expectativas demais pra uma coisa e aquela coisa não acontecer e você ficar sofrendo porque não aconteceu e ficar triste, etc. Então, meu conselho pra você é saiba, não crie muita expectativa nas coisas, mas também saiba controlar isso em você, sabe? A questão de ou terminar o namoro, ou a questão de alguém dizer não pra você. Então você tem que se controlar um pouco, tipo, tá bom, ok, tudo bem, mais pra frente vai acontecer, se não for com essa pessoa vai ser com outra. Então você tem que se controlar em relação a isso, pra depois você não acabar sendo magoada, ficando triste, ou acontecer uma coisa pior. Eu já vi muitas pessoas terminando namoros e ficando completamente arrasadas, que não queriam mais ninguém, e ficou entrando em depressão, aquela coisa toda. Então, gente, é muito complicado você lidar com pessoas desse tipo, porque você não sabe como tratar essas pessoas. Então, o meu conselho pra você é coloque assim, tem o sim e tem o não, algum dos dois vai ser, sabe? Não cria muita expectativa em alguma coisa. Se caso, por exemplo, futuramente fulano terminar com você, acontecer alguma coisa, não fique desesperada, sabe? Saiba que Deus vai ter o melhor pra você. E aqui no livro, eu vou ler aqui pra vocês agora, tem 5 coisas que você pode fazer quando alguém está terminando com você. Eu vou dar um spoiler rapidinho aqui desse livro, porque é muito interessante essa parte, então eu vou ler. Primeira coisa, ouça o que a pessoa tem a dizer. Diga-lhe que você sente muito ao ouvir isso, mas entende, então diga adeus. Segundo, diga à pessoa que você está feliz por ela ter revelado seus sentimentos e que você entende perfeitamente que ambos têm de seguir com coragem. Terceiro, se a única coisa que você quer dizer for desprezível, mantenha a boca fechada, literalmente. Em seguida, dê um sim com a cabeça, vire-se e vá embora. Quarto, diga à pessoa que foi bom conhecê-la, deseja-lhe sorte em sua busca e em seguida vire-se e vá embora. 5.
Deixe claro para a pessoa que por causa daquilo que sente por ela, vocês não podem continuar a ser amigos e que seria melhor para ambos seguirem cada qual o seu caminho e guardarem lembranças um do outro. Então aqui no livro fala nem um momento que você ficar desesperado, não, fulano, Sérgio vai dar por favor, fulano, termina comigo. Não faz isso. Não faz isso. Isso é se rebaixar demais. Não faz isso. Por favor. E o 7º conselho é não namore o seu ídolo. Não crie um altar para tal pessoa. E aqui no livro também eles falam sobre a questão de namorar o ídolo e eu vou ler aqui pra vocês, que é bem interessante. Diz assim, uma pessoa que está namorando seu ídolo fará qualquer coisa para ele, mesmo que seja ilícito ou pecaminoso, passará horas pensando na pessoa que namora ou fazendo algo para ela quando deveria fazer outra coisa, escapará de planos com amigos, entes queridos, igreja ou outros compromissos para estar com a pessoa que idolatra, abrirá mão do seu tempo com Deus para passar o tempo com o ídolo. Se for preciso para manter o ídolo, virará as costas para os amigos e familiares, mentirá, enganará ou roubará para seu ídolo, passará fome por amor, ela se destruirá se não puder estar com seu ídolo. Deixa mais. Machucará outras pessoas que machucaram a pessoa que está namorando e machucará qualquer um que tentar roubar seu ídolo. Então, obviamente, né, querido, isso não é ter um relacionamento saudável, isso não é ter um relacionamento de Deus. Então, também não é isso que Deus quer na sua vida. Então, esses foram os 7 conselhos, 7 coisas, vamos dizer assim, em forma resumida, de que você tem que fazer antes de começar o namoro. Então, esse livro é meio que uma autoanálise para você se preparar antes de entrar no relacionamento com alguém. Então, o meu conselho pra você é que não tô dando nenhum jabá não, tá, gente? Mas é muito interessante esse livro pra gente poder ter uma noção um pouco antes de se relacionar com alguém. Então, vou deixar aqui no box de informações, como eu falei, esse livro pra vocês darem uma olhada lá no blog, da resenha dele. Então, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo diferente, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Eu sei que não teve muita coisa assim, sabe, espalhafatosa, mas o conteúdo foi bem legal, bem direto, e foi uma forma resumida um pouco de falar sobre isso. Então, se você está assistindo esse vídeo nos dias dos namorados, não se preocupe que a sua hora vai chegar, e se você está vendo esse vídeo aleatoriamente qualquer um dia da semana, também não se preocupe que sua hora vai chegar. Ou se você está namorando, ore para que Deus abençoe o seu relacionamento e mude o que você precisa mudar para que Deus lhe abençoe ainda mais o seu relacionamento. Então é isso, um grande beijo para vocês, não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal para acompanhar os outros vídeos. E é isso, beijo de novo e tchau! Esse vídeo é muito bom. Gente, voltando aqui rapidinho porque eu esqueci de dar um aviso pra vocês. Esse livro aqui eu recebi hoje da editora Thomas Nelson Brasil, que foi a Lilian, da assessoria que eles me mandaram, que é Namoro Blindado. Então eu tô aproveitando esse vídeo, né, questões de relacionamentos, para dar dicas de livros de relacionamentos. Então aqui tem O Seu Relacionamento à Prova de Coração Partido. É muito bom esse livro, gente. Tava dando uma olhada e é genial, genial esse livro, é muito bom. E aqui atrás diz assim, eu vou ler rapidinho. Imagina acordar em um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Ou perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com suas próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é uma leitura obrigatória. Qualquer que seja a sua fase solteira, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, catando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado, esse livro ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado de relacionamentos. Anos de experiência garantindo a Renata e a Cristiane Cardoso autoridades para afirmar que a maioria dos divórcios começa no namoro. Namoro Blindado abre seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender um amor inteligente. Então esse livro é muito bom e antes de tudo eu quero agradecer a Lilian, assessoria, Lilian Comigo, que eles me enviam os livros da editora Thomas Nelson e a Thomas Nelson também por confiar no meu trabalho e acreditar que eu posso dar um conteúdo maravilhoso para vocês, porque eu realmente não. Então é isso. Esse livro é maravilhoso que eu vou deixar lá no blog o link para vocês comprarem também, eu vou fazer resenha dele.
E eu vou ler porque ele é maravilhoso. E eu amo livro assim de relacionamento que fala sobre essas coisas, amo. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho um press kit que eles mandaram maravilhoso desse livro, que foi o livro, né, que eu já mostrei aqui pra vocês. Uma caixinha de metal, de adorno, não sei que danado, não sei que negócio é esse. Uma caixinha assim, ó, maravilhosa. E aqui dentro tem uma marca-página, um folderzinho do livro. E, gente, uma camiseta do livro. Olha que legal, maravilhoso. Olha, uma camiseta do livro, tem a foto deles aqui. E aqui atrás tem uma frase: o seu relacionamento à prova de coração.